Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. É, começando os feriados, né? Todo mundo indo para a praia, todo mundo indo passear, não é verdade? Curtindo a família. Mas nós não podemos relaxar, né? Vamos deixar gravado uma palavra, né? Uma mera palavra, claro, não para os mestres, né? Mas para os neófitos, né? Os novatos na fé. Quando eu digo novatos na fé, não estou dizendo que é novos religiosos, né? Mas muitos são novatos na fé da aliança da graça, né? Muitos falam em Cristo, mas não vive Cristo. Então nós vamos deixar uma palavra para esses que são neófitos, né? Nesta aliança da graça. E vamos deixar um texto que está em Gálatas 4, né? A partir do versículo 21, que fala sobre os dois pactos, né? Que fala sobre Sara e Agar, uma metáfora, né? Fala de Sara e Agar. Então nós vamos ter um pouquinho de entendimento sobre esta passagem, né, que nos instrui assim a gente compreender, né, e não ficar em cima do muro, mas a gente saber para que lado a gente vai, não é verdade? Para onde iremos nós, né? Então temos que entender que Sara e Agar representam dois pactos, né? O pacto da lei e o pacto da graça. Então, presta atenção, hein? Então nós temos que entender que pacto, né, aliança, dispensação é a mesma coisa. Então, pacto é um modo de Deus governar o homem, né? Então nós vamos compreender, não é verdade? Presta atenção. Então, quando nós lemos aqui em Gálatas, vamos ler, né, Gálatas 4, a partir do versículo 21, Paulo, nesta passagem, ele tenta ensinar, por ilustração, a diferença entre o antigo pacto e o novo pacto, né? Tenta explicar como nós, ainda nos dias de hoje, tentamos, né, não generalizando, mas em muitos momentos, né, nós precisamos fazê-los compreender a diferença, né? A diferença do pacto da lei e o pacto da graça, não é verdade? Porque muitas das vezes andam em cima do muro nos dois pactos, e se Deus quisesse que nós andássemos no pacto da lei, não teria trazido um novo pacto, um novo modo de governar a sua criação. Muito bem. Então Paulo tenta, né, ensinar por ilustração, né, as pessoas para que compreendam, não é verdade? Naquele tempo tinha que sempre estar falando, né, igual Jesus falou por parábola, tinha que fazer comparações para que entendessem, porque é difícil, né? Até nos dias de hoje, com toda tecnologia, com toda a ciência, muitos têm dificuldade de compreender, né? Vive Cristo apenas de repente no falar, né? Mas às vezes na doutrina vive Jesus de Nazaré, não compreendem, né? Que Cristo, graça, que Jesus de Nazaré, lei, né? E muitas das vezes não compreendem que Jesus de Nazaré, filho do homem, né? Semelhança, mas filho do homem. Cristo, filho de Deus. Então, com quem você está tratando? Quem você espera? Quem você vive? Né? Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, né? Então, sabemos que Jesus de Nazaré, na verdade, presta atenção, foi um veículo, né, para o resiliente Cristo. Não é verdade? Porque ele vive, podemos crer sempre. Né? Podemos crer sempre. Então, nós temos que compreender a palavra e viver no tempo dela, verdade? Preste atenção. Não vamos viver de passado e nem vamos futurizar, né? Futurizar o que não é futuro, o que já é.
em nossas vidas. Aleluia. Então, Paulo tenta ensinar por ilustração a diferença entre o antigo e o novo pacto, né? O firmar foi firmado o quê? No Monte Sinai, e o outro foi o quê? Na cruz, né? Presta atenção, hein? Então, pacto é modo de Deus governar, não é verdade? Então, Agar e Sara representam o quê? Um tipo de governo. Então, e qual o governo, né, da lei? É o governo teocrático, né? Que Deus governava através do homem, né? Através do homem. Na lei, Deus governava através do homem. Lembra? Presta atenção, hein? É só você ler Hebreus 1, versículo 1, que diz: no passado, né, Deus falou de muitas maneiras ao mundo, né? Entendeu? Presta atenção. Então você vai lá e lê e vai compreender. Depois falou, né? Falou pelos profetas, falou, né? Porque era Deus que falava, é o modo dele governar. E depois falou para o seu filho Jesus, né? Presta atenção. E finalmente, até nos dias de hoje, somos iluminados pelo Espírito Santo. Entendeu, menino? Teve 3 manifestações de Deus em nossas vidas, para que nós compreendêssemos, né, de uma vez por todas, né? Já estamos aqui lá em Espírito Santo, como vamos esperar a primeira manifestação? Porque a primeira manifestação falou: está consumado, entendeu? Não vai acontecer de novo, entendeu? No tempo dele aconteceu de 2 maneiras: de um corpo físico, né? Nasceu de mulher, na verdade, presta atenção. E o corpo que em glória, sem aparência física, quando ele veio fazer a justiça de derrubar o templo físico, né? É só compreender todo Mateus 24. Então aconteceu ali que nem o próprio filho, né? A palavra até diz ali, né, que ele viria como um relâmpago, não é verdade? Então, filho do homem, uma expressão daquele tempo, na verdade, dos judeus. Então, não necessariamente só Jesus era filho do homem. O próprio Jesus, no livro todo de Mateus, né, tem passagens em Lucas, que Lucas é um historiador e falou, né, o livro de Marcos, que é só Marcos, que é João Marcos, que escreveu o verdadeiro evangelho, porque ele escreveu né, ali explicando a situação do Filho do Homem e Filho de Deus, nessa transição para eles, para os judeus, né? E foi enviado Paulo para trazer para os incircuncisos, não é verdade? Porque João pregou, Pedro pregou, Tiago pregou, né? Tiago pregou para as 12 tribos, então tudo foi pregado ali para eles, não é verdade? Mateus 10, 5, né? O próprio Jesus mandou eles ir às ovelhas perdidas da casa do Pai, né? Da casa do tesouro, da casa física, templo físico, né? E o próprio Jesus pregou que aquele templo ia ser derrubado em 3 dias, e ele iria levantar outro. Me parece que essa profecia está em Zacarias 3, versículo 9, é só ir lá, né? Porque ali já era profecia, que ele iria vir derrubar. Mas teve muitas coisas que aconteceram, né? Que a própria palavra de Jesus disse, né? Quando ouvires isso e aquilo outro, não é o fim, mas é o princípio do fim. Mas pessoas, quando ouvem este palavra fim, já levam o seu pensamento, e até compartilham, né, coisas como se fosse fim de mundo. Eclesiastes 1,4 diz que gerações vêm, mas o mundo permanece para sempre. Tanto é que acabou, né, aqui o mundo criado no dilúvio, né, acabou também. Teve Sodoma e Gomorra que acabou. Então vários eventos, não é verdade? Deus, ele faz a sua limpeza, não é verdade? Mas nós permanecemos, principalmente depois em Cristo Jesus, que trouxe o que? Para nós o que? Vida, e vida é abundância. Qual foi a promessa de Deus? João 3,16, não é verdade? Falou ali para eles, não é verdade?
Para os Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Então o Evangelho é esse, trazer a vida eterna. Lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 44, 50 e pouco, lá está escrito que o último inimigo a ser vencido foi o quê? Não vai ser, foi a morte. Então Jesus não vai, né, fazer vir, ele não vai nascer em outra mulher, né, porque se o Filho do Homem, né, o Filho do Homem voltar, terá que ser, né, o que outro, vai ser outra história. Ele vai nascer de outra Maria. Como assim? Vai ser o mesmo Jesus que nasceu de Maria? Vai ser filho do homem? Não, porque Jesus já é o Filho de Deus. Na cruz rasgou o véu, não tem mais filho do homem. Filho do homem foi apenas uma manifestação para que os judeus crescem nele, né? Foi o Messias revelado. Então, no passado, Deus falou através dos profetas, né? Jeremias, antes que você existisse, né? Eu já te conhecia. Antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então, nós, em Cristo Jesus, né? Nós, nele, não só judeu, não só grego, mas nós, a manifestação deste povo da fé, porque em Abraão, né? Em Abraão somos co-herdeiros, porque herdeiros são os judeus, mas nós somos co-herdeiros, né? Somos enxertados, né? Pela essa graça da fé, do amor de Deus, né? Então, lendo aqui, né? Então éramos, o Hebreus 1:1 falou, né? Presta atenção, é só ler lá, que agora somos o quê? Iluminados, por quê? Porque nós estamos o quê? Na nova aliança, no novo pacto, né? No novo e vivo caminho. Nós não vivemos da velha aliança, de Agar, né? Vivemos a herança de Sara, que são os filhos verdadeiros, entendeu? Presta atenção, Agar teve filhos, né? E os filhos de Agar que esteve na lei, não é verdade? Foram assim, ovelhas, foram escravos, foram adestrados, mas nós somos filhos, não somos mais escravos, não somos mais ovelhas. Presta atenção, né? Então, eles eram ovelhas o quê? Perdidas, né? Da casa do pai, é verdade? E em Agar, na lei, no pátio da lei, entendeu? Eles são perdidos, foram perdidos, tanto é que Jesus veio para a redenção e para o que? Juízo. O que é o juízo? Separar, né? Bodes e ovelhas, porque está tudo misturado. Estava tudo misturado, né? Presta atenção. Joio e trigo tem a ver. Bodes, entendeu? Eu vou fazer um vídeo depois separado para falar sobre isso. Entende? Então Deus separou. Mateus 10:5, se você for lá ver, né? Está escrito que ele mandou pregar quem? As ovelhas perdidas da casa do pai, que era Israel, né? Não mandou pregar mais ninguém. Mateus 15:24, né? Ali ele fala para a mulher da migalha do pão: eu vim para Israel. Então nós não podemos pegar uma palavra, uma coisa que não está escrita, e futurizar, né? Presta atenção. Então presta atenção, ovelhas perdidas da casa do pai. Mas em Sara não somos mais escravos, né? Somos filhos, né? Somos filhos. Então não importa se gentil, se somos judeus, se somos gregos, né? Brasileiro, inglês, não importa, porque nós somos depois da cruz. Nós não vivemos no tempo de Jesus de Nazaré, nós não vivemos no tempo da lei. Quando é que vai entrar isso na cachola, né? Presta atenção, hein? Então temos que aceitar o modo que Deus está nos governando. Nós vivemos no reino já. Naquele tempo o reino estava próximo, mas nós já vivemos no reino, né? Uma coisa que está próximo, está perto, né? Lá, né? Como me parece que está em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Que lá ele estava à porta, porque eles não entendiam o mundo espiritual. Então o reino espiritual estava às portas.
Mas hoje não está mais às portas, ele já entrou, ele já permanece em nós. E nós temos que manter esta confissão. Ele vive em nós, vive ou não vive? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o homem muitas das vezes titubia, confessa uma coisa e depois falam outras coisas, entendeu? E fica uma confusão. Presta atenção. Então os gentios são co-herdeiros com a nação exclusiva, que a nação exclusiva foi aquele que Jesus veio para, né? Veio daquela linhagem para trazer para nós, né? Esta luz. Nós somos luz hoje no mundo para trazer a verdade. Não é verdade? Presta atenção, hein? Jesus falou, né, para a mulher samaritana lá em João 4, só a partir do versículo 24, me parece. É só vocês verem lá, né? Que ela falou, eu sei que vai vir um Cristo, que vai nos ensinar todas as coisas, né? Mas aí ele falou, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Se você beber dessa água que eu estou te dando, tu não vai ter mais sede. Para de sair de beber a água de Jacó, porque a água de Jacó você vai ficar bebendo e nunca vai se saciar. Entendeu? Água de Jacó, uma metáfora para conhecimento. Água de Jacó, as coisas da lei, não vai te saciar, tu não vai chegar a lugar nenhum. Vamos beber a água purificada, cristalina de Cristo. Aleluia. Então, os gentios são co-herdeiros com a nação exclusiva, que são os da fé, né? Seja judeu, grego, etc., não importa, entendeu? Que são os da fé. Quais que são os da fé? Né? Vou ler Gálatas 3, vamos ver aqui Gálatas 3, de 6 a 10, deixa eu ver aqui, Gálatas 3, de 6 a 10, né? Porque nós sabemos aqui, Gálatas 3, no princípio aqui, Paulo está exortando aquele povo todo, né? Está exortando aquele povo todo, que já tinha um conhecimento da palavra e depois começou a voltar de novo para a lei, quando nós vemos muitos hoje fazer isso. Está no entendimento da graça de Deus, mas às vezes, muitas das vezes, quer compartilhar como doutrina, que como história tudo bem, como contexto tudo bem, mas que às vezes quer compartilhar como ensino, como doutrina, como o caminho, né? Preceitos que era da lei, e a lei não pode futurizar, ela ficou no passado. Aleluia. Então Paulo aqui em Gálatas 3, ele até fala para eles, né? Ó, Gálatas insensatos, quem é que enfeitiçou vocês? Para vocês falam na graça, mas vivem com preceitos, com ensinamentos, dogmas, regras, tradição da lei? Oh, meu Deus do céu! Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto, crucificado? Nós já sabemos que ele foi crucificado na cruz. Como é que vai trazer? Eu estou falando do Filho do Homem. Ele não foi crucificado. Paulo está falando aos Gálatas. Como é que vocês vão, né, sair do ressuscitado e para de novo estar aí, entendeu? Voltar para aquele que já foi crucificado, já o véu foi rasgado, o véu da origem carnal foi rasgado, não vai ser costurado de novo. Filho do homem, ele foi crucificado, ele pagou João 3,16. Ou não? O último inimigo a ser vencido foi o que? A morte. Então ele venceu a morte. Então, consumou João 3,16. Qual é a promessa de João 3,16? Não é a vida eterna? Então ele fala, né?
Então, do 6 ao 10, presta atenção. Presta atenção. Então, nós somos co-herdeiros com Abraão porque é pela fé. Não é por sacrifício, não é por a lei, mas é pela misericórdia, pela graça de Deus. Então, aqui no 6 diz assim, ó. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi o que? Atribuído o que? Para a justiça. Para a justiça. É só você compreender Romanos 5. Pela fé, todos pela fé foi justificado, porque não havia um justo sequer, em nação alguma. Mas pela fé se forma uma nação, nação exclusiva, porque são justificados. E Romanos 8 vem falar que não há mais condenação para o justificado pela fé. Nenhuma condenação. E se não há condenação, não há juízo. Entendeu? Que tu tem que entender Gálatas 6:7, que tu planta, tu vai colher. Entendeu? Então não plante lei, porque tu vai colher lei. Plante a graça, que tu vai colher graça. Então diz aqui a palavra, né? Ora, tendo a Escritura, presta atenção, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você, de modo que os que têm fé são abençoados. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, ele já previsto, veja, entende o que está escrito. Se já previsto lá nas Escrituras, já foi pregado a Abraão o Evangelho, a boa notícia. Já nas Escrituras foi pregado a boa notícia. Entendeu? A nova aliança pelos profetas já foi falada. É só você ler Jeremias 31, a partir do versículo 31. Entendeu? Ele já ia falando através dos profetas, depois falou através de Jesus e fala através do Espírito Santo de Deus. Entendeu, menino? Presta atenção. Agora entenda o versículo 10 de Gálatas 3. Pois todos os que são das obras da lei, aqueles que fazem coisas que sabem, são coisas da lei, tradição da lei, palavras que porque a lei, as coisas da lei era para Israel. Eles estavam ali na parte da lei. Mateus 5,17, Jesus, que era judeu, né, nasceu, veio na linhagem deles para isso. Não cumpriu, ele não veio revogar, ele veio cumprir, ele cumpriu. É verdade? Cumpriu ou não cumpriu? Entendeu? Diz assim, ó. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo do quê? De maldição. Eu só estou lendo a Bíblia. Entende? Então, quando a gente se aplica a lei, nos nossos dias, estamos rejeitando a graça. Estamos rejeitando a graça. Me lembrei agora da palavra que está em Filipenses 3, né? Ali no fiozinho, que fala que tem ali os inimigos da cruz. Só você ler lá, presta atenção, lê lá, Filipenses 3 ali, né? Lê todo. Filipenses 3, todo dia ele é muito bom para o ensinamento. Entendeu, menino? Presta atenção. Se eu achar aqui, eu falo alguma coisa sobre. Achei. Entendeu? Filipenses 3 é muito bom, que traz para nós uma palavra muito rica para nós compreendermos, né? Para nós compreendermos. Mas eu vou terminar de ler aqui. Então, esqueçam a lei. Entendeu? Porque na lei tinha o que? Era a arca. A arca representava a presença de Deus. Mas nós não vivemos na lei.
vivemos em graça. Então não somos mais representantes, não temos mais lugar específico com a presença de Deus, representando a presença de Deus. Somos testemunhas vivas como a nação de Deus. Há um só povo para um só Deus, há um só Espírito, um só Mestre. Entendeu? Me presta atenção. Então somos testemunhas vivas, não só da presença, mas também o que? Do poder de Deus, que já opera eficazmente na vida dos que crê, confessa e toma posse da palavra verdade, né? Então, aqui em Filipenses 3, presta atenção, hein? Nós lemos alguma coisa que diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, alegre-se no Senhor, né? Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Então a gente está sempre repetindo as coisas, né? Para que entendam, né? A palavra da graça de Deus, do novo vivo caminho, né? É para a segurança nossa. Eu aprendi, né? Eu tenho assim estudo um pouquinho com uma professora que traduz, né, da língua hebraica para a nossa linguagem, para entendermos algumas coisas, que muitas das coisas as pessoas leem e falam literalmente aquilo, mas o que o autor quer passar não é aquilo, né? Então é bom às vezes a gente compreender a real orientação do autor da Bíblia. E nisso eu já falei em outro vídeo, vou estar sempre repetindo para as pessoas entenderem. Então, eu tive um entendimento, né, da palavra que a gente fala, né? Preste atenção, hein? Então, preste atenção significa pare e terá segurança. Fiquei tão feliz, né? Eu sempre falo esse bordão, né? Preste atenção, mas nunca me liguei que tinha um significado, né, por trás. E aí, sem querendo, a professora Carla falou sobre isso. Que é quando a gente fala para o outro, preste atenção, quer dizer isso, pare e terá segurança da parte de Deus. Aleluia. Então, no versículo 2 diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa o quê? A circuncisão. Agora vamos pular um pouquinho para o versículo 12. A soberana vocação em Cristo. Nós temos que ir para a soberana vocação em Cristo. Não viver Jesus de Nazaré, filho do homem. Nós estamos no Filho de Deus, como Filho de Deus, né? Somos vivificados nele, com ele, para ele, por ele, são todas as coisas. Não que eu já tenho recebido esse conhecimento, né? Ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, né, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Não vamos ficar em cima do muro, né? Não vamos. E não vamos também compartilhar, deixar, não. Vamos avançar, né? Na amizade também, né? Na comunhão. Vamos repartir este pão da vida, que é Jesus Cristo. Verdade? Então, todos, pois, que somos maduros, né? Não somos crianças, né? Maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará, né, para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, né, avançando, não somos perfeitos,
mas podemos avançar no entendimento, né? Podemos avançar. Presta atenção. A partir do versículo 17, vocês têm o quê? A palavra que traz assim, que nós não observarmos, né, este caminho da verdade, nós somos inimigos da cruz de Cristo. Não é verdade? O véu foi rasgado, a origem carnal, né? Ele diminuiu e a origem espiritual, Filho de Deus, né, cresceu em nosso meio. Não é verdade? O próprio Jesus pregou isso, né? Enquanto ele estava filho do homem, ele pregou: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele pregou: onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu estarei. Mas o povo não entende, né? Então ele está, ele não vai vir, ele está conosco, né? Preste atenção, hein? Então, irmãos, sejam meus imitadores, Paulo disse, né? E observe os que vivem o que? Segundo o exemplo que temos dado a vocês, né? Aí eu lembro de 1 Coríntios 3, versículo 11, que fala que o fundamento é Cristo, né? Nós podemos construir, mas em cima daquilo que foi edificado, o alicerce é Cristo, não é verdade? Presta atenção, só você ver lá. Então, nós estamos caminhando para o fim. Vamos ler o texto principal desta mensagem de hoje, né? Que fala sobre Sara e Agar. Não é verdade? Eu vou ler aqui nessa Bíblia Viva, que eu gosto muito, né, desta palavra. Então, diz aqui, presta atenção, hein? Nosso texto principal, Gálatas 4, a partir do versículo 21, que diz assim, escutem-me vocês que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Porque vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis. Porque se vocês entenderem, né, vocês vão compreender que nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Não somente para falar, mas para praticar, compartilhar. Entendeu? Então, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava, mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante o quê? Promessa. Tem que escolher, tu é filho da escrava, menino. Tu ficasse guiando por Jesus de Nazaré, tu tá lá na lei, filho da escrava. E rejeitou rejeitou Cristo. Entendeu? Não rejeite, não. Não seja inimigo da cruz. Então, antes de conhecerem a Deus, vocês eram que escravos daqueles que por natureza não eram deuses. Presta atenção, hein? E agora que conheceram ao Deus, ou melhor, agora que Deus conheceu vocês, né? Somos conhecidos por Deus, né? Presta atenção, é igual o povo desavisado da lei que chama outro para aceitar Jesus. Presta atenção, João 15:16 me parece. Não foste vós que me escolheste, não foste vós que aceita ou não aceita. Entendeu? Eu que escolhi vocês. E designei para que vocês vá e dê fruto, e o fruto permaneça. O fruto é mudança de caráter. Está em Gálatas 5, versículo 22. Entendeu? É mudança de caráter, é ter o fruto que é do Espírito de Deus. Essa é a conversão. Entendeu? Presta atenção. Até eu lembrei que lá em Lucas, não sei se é 31, 32, alguma coisa assim, lá no finalzinho de Lucas, né, foi dito a Pedro: Pedro, quando você se converter, recomende
a seus irmãos. Antes de 22, derruba até eu ver, peraí. Então, preste atenção. Ora, essa história verdadeira, então preste atenção, gente. Tudo que é da lei é história. Jesus de Nazaré é histórico. Então não pegue nada da lei para trazer como doutrina. Apenas história, contexto para tu entender o texto. Entendeu? Presta atenção. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das duas alianças que essas mulheres representam. Eu só estou lendo a Bíblia. Entendeu? Uma aliança procede o quê? Do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que pertencem a esta aliança nascem que escravos. Então, entendeu? Presta atenção, hein? Eu não sou mais escravo do medo. Entendeu? Porque esses que vivem no pacto da lei confessam palavras, compartilham palavras que trazem medo, pavor. Oh, está acontecendo isso. Oh, está acontecendo aquilo. Oh. Esses são escravos da lei. Eu estou só lendo a Bíblia. Entendeu? Os que pertencem a esta aliança nascem escravos. Agar representa o Monte Sinai. Que é a Arábia. E Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, né? Da atual Jerusalém, porque ainda não era nova, né? Ali o templo físico ainda estava, né, de pé, entendeu? Presta atenção. Mas a nossa cidade mãe é o que? A Jerusalém celestial. É só ler Apocalipse 21 todo, né? Escrito: agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, né? Agora essa palavra em trabalho de parto me lembrou a palavra que quando ali está falando, Mateus 24, ali, né? Que versículo 34, que Jesus fala que a lei, né, queria acabar naquela geração. Não é verdade? E que isso iria acontecer porque precisaria o templo ser derrubado. E o filho do homem, que foi Tito, né? Jesus mesmo pregou sobre o filho do homem que viria para concluir a sua obra. E esse filho do homem foi Tito, filho de Vespasiano, que ali derrubou o templo físico, né? E aconteceram muitas coisas, verdade? Preste atenção. Então, me lembrou aqui que lá tem uma expressão, fala sobre que ele viria até como ladrão, né? E só Deus sabia a hora, entendeu? Nem Jesus sabia a hora. Jesus estava profetizando o que iria acontecer, que era derrubada do templo de Jerusalém, né? Para finalmente finalizar o pacto da lei, para se ingressar no pacto da graça, o novo e vivo caminho, o evangelho eterno, porque é a aliança eterna. Só você lê Hebreus 9 todo, Hebreus 10 todo, porque aquela aliança que Jesus trouxe foi uma pacto agora eterno, né? Foi a aliança da graça, foi um evangelho eterno, que foi a sexta dispensação, para nós vivermos a sétima. Sete quer dizer perfeição. Então nós estamos vivendo o evangelho eterno, a sétima dispensação, que obtemos em Cristo Jesus, e não Jesus de Nazaré, né? Os judeus que teve aquela transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, mas nós já nascemos livre. Aleluia. Então aqui com essa palavra, né, que eu estou lendo aqui, né, em Gálatas, e fala: agora mulher sem filhos pode se alegrar, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Eu lembro dessa passagem que está em Mateus 24, que fala que ele viria como relâmpago, né? Que ele viria como relâmpago, e que
que nem Deus sabia a hora. Então nós trazemos a luz desse entendimento que nem Jesus sabia. Então, quando uma mulher está para dar a luz, está próximo, está com 9 meses, então está próximo, como Jesus estava pregando que o reino de Deus estava próximo, né? Mas se a mulher não tem, ninguém sabe o dia e a hora. É isso que Jesus quis dizer, né? Só Deus sabe, né? O dia do nascimento da criança, se uma mulher está grávida. Todo mundo sabe que vai nascer. Se já está com 9 meses, sabemos que está próximo. Mas não sabemos dia e hora. Então é isso que Jesus quis dizer, não é verdade? Então, não sabemos o dia e a hora. Então sabemos que no versículo 34 de Mateus 24, ali está falando, né? Que tudo aquilo que foi falado no livro de Daniel, ali 9, 26, 27, né? Que até no versículo 15 de Mateus 24 fala sobre, né? Quem entender lá, né? O livro de Daniel, quem lê entenda, verdade? Então ali está se cumprindo, né? Tudo que foi falado nas escrituras, né? Jesus ali veio para libertar e para o dia da vingança. Só lê Isaías 61, está escrito lá, né? Que ele viria para, né, para libertar os cativos, né? Aí tem passagens que o próprio Jesus fala isso, né? Que foi cumprido. Ele chega no templo e ele lê a passagem de Isaías. É tão fácil de entender a palavra, né? Então é isso. Não sabemos dia e hora, né? Que não sabemos, lá naquele tempo ele falou, porque foi concluído, deixa eu concluir aqui o raciocínio. Mateus 24, 34, diz que naquela geração, né, ia tudo se cumprir, tudo o que? A derrubada do templo, que no início de Mateus 24 está falando, né, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Presta atenção, templo de Jerusalém, casa do tesouro, né? E é o quê? E o pacto da lei. Tudo aquilo iria se cumprir naquela geração, na geração de Jesus. E foi cumprido na geração de Jesus, né? Presta atenção, hein? Se o último inimigo a ser vencido foi a morte e ele venceu, né? Ele disse, né? Está consumado. Presta atenção. Então vamos terminar aqui falando, vocês, irmãos, são os filhos o quê? Prometidos por Deus, tal como foi o que Isaac. E assim o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo agora. Eu estou só lendo a Bíblia, né? Então os filhos da lei perseguem os filhos, né? Porque eles são escravos, mas nós não, somos livres. Então ficam fazendo tudo para que nós venhamos ser escravos também, mas não somos, não vamos. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sou livre. Entretanto, estou lendo, vou finalizar aqui, Gálatas 4, versículo 30. Entretanto, o que dizem as Escrituras? É uma pergunta. Mande embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será o que herdeiro, junto com o filho da mulher livre. Aleluia. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da mulher livre. Capítulo 5, só o início. Foi assim que Cristo nos libertou. Libertou ou vai libertar? Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias de escravidão. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazer justo diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Aleluia. E vou repetir: qualquer um
que se deixar circuncidar, né, pelos dogmas, coisas da lei, aleluia, por coisas que está lendo ali que sabe que foi da lei, da tempo da lei, precisa obedecer que toda a lei, toda a lei. E finalizando, Gálatas 1, versículo 10. Vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Porque, né, um vai ficar desagradado. Ou você agrada a Cristo ou agrada a tradição humana. Gálatas 2, versículo 21. Agora acabamos mesmo, paramos mesmo. Versículo 21. A partir do 20, 19, 16, 17, do 20. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste próprio corpo é resultado da minha, o quê? Da minha fé no Filho que é de Deus. Não é o Filho do homem, mas o Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 21, agora finalizando mesmo. Não sou, versículo 21 de Gálatas 2. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Entendeu? Não. Então eu vivo a graça de Deus. Presta atenção. Que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Entendeu, amigo? Presta atenção. Então chega de ficar em cima do muro. Vamos compreender. Que lado vamos? Jesus, né, através da palavra falada através dos profetas, porque Deus falou de muitas maneiras, né? Já disse, não vá para a esquerda e nem vá para a direita, né? Acredita Josué, você andou com Moisés, mas não foi Moisés que entrou com vocês em Canaã. Josué, os Josués da vida, entenda isso, né? Que as coisas de Deus são assim, loucas, mas Deus escreve certo por linhas certas, tá bom? Preste atenção, não se esqueça de dar like em nossos vídeos, entendeu? E preste atenção, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, de comentar os nossos vídeos, tá bom? Preste atenção e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, tá bom? Pai seja convosco.